Como ficar em silêncio do jeito certo? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E eu recebi esta pergunta lá no Stories do meu Instagram. Achei interessante essa pergunta, oportuna, porque dá pra gente falar coisas muito importantes sobre este tema, não é? E, bom, antes de eu entrar no tema, vamos fazer a nossa introdução e já vamos para o conteúdo, que é o seguinte. Se você quer saber a resposta para esta pergunta, fica aí, mas antes deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários para eu ver a sua interação, gosto bastante de ver a interação de vocês, beleza? E também se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos vídeos, não é? E sempre notificar quando tiver coisa nova por aqui, inclusive em breve terão novos projetos que eu lançarei por aqui, então se você não quiser perder nada disso, se inscreva e deixa o seu like aí para o YouTube entender que você quer assistir cada vez mais conteúdos aqui, beleza? Bom, vamos lá. Como ficar em silêncio do jeito certo? Esta pergunta foi a que eu recebi lá no meu Stories do Instagram e é interessante porque, vamos lá, primeiro, né? É interessante, eu já expliquei aqui algumas vezes que nós temos uma necessidade de falar, né? Eu acredito que você deva ter aí, com tranquilidade, você consiga identificar isso em você, nas pessoas, né? As pessoas gostam de falar. E eu já expliquei por quê, já expliquei muita coisa sobre isso aqui, né? E principalmente no portal, porque veja, não é só então falar, beleza? É necessário, claro, uma ordem na sua fala, mas não é o que eu vou explorar aqui, né? Vamos falar de silêncio. Mas o ponto interessante é o seguinte, nós temos então uma necessidade de falar. Se você observar, muita gente fala pelos cotovelos, fala demais e tudo mais, não é? E ao mesmo tempo, muitas pessoas se interessam pelo silêncio. Olha só, eu aqui já percebi, tanto no meu canal, quanto em canais que falam de assuntos aproximados, não é? Que quando se fala do poder do silêncio, né, como ficar em silêncio, não se exponha, ou coisas nesse sentido, as pessoas buscam, melhor dizendo, tem muito interesse, as pessoas buscam muito esse tipo de conteúdo, não é? Então aqui a gente já percebe uma insatisfação no modo de falar. Tá certo? Ou seja, nós até falamos demais, beleza? Você vai identificar isso com extrema facilidade. Você vai hoje, por exemplo, sair e você vai encontrar seus amigos e você vai ver que tá todo mundo falando de si e tal, um monte de gente falando um monte de coisa. E pode ser que essas mesmas pessoas, inclusive você, esteja assistindo este vídeo agora querendo não ser assim, por exemplo, né? Ou incomodado com isso. Né? E aí já entra o primeiro ponto. Veja, como ficar em silêncio do jeito certo? A primeira coisa que você precisa buscar é, bom, por que é que eu quero falar menos? Por que é que eu quero agir de forma mais silenciosa, digamos assim, não é? Porque tem até uma aula do portal que tem um título que é muito próximo, né, de um capítulo, inclusive, do 48 Leis do Poder, do Robert Greene, treinamento completo que tem dentro do Reflexões, né? Mas eu exploro no portal este tema também, que é Aprenda a Dizer Menos que o Necessário, não é? E é uma aula com grande audiência. Então veja, a gente tem esta vontade quase que de não se expor, né? De não ficar vulnerável ou coisas assim, não é? Então a primeira coisa é essa, por que é que eu quero? Se você não entende, você não vai conseguir fazer tudo que eu vou falar daqui em diante, tá certo? Por quê? Porque você não vai, como eu disse, vai se tornar apenas uma técnica, uma estratégia aleatória, e aí você vai parar rapidamente, mas eu vou explorar, né, no decorrer um pouco mais sobre isso. Então a primeira coisa é essa, por que é que eu me incomodo com isso? Por que é, né, que eu me incomodo? E veja lá, talvez, olha só, talvez você queira ouvir isso, mas pensando em alguém. Ah, eu queria que tal pessoa fosse mais silenciosa. Eu queria que tal pessoa falasse menos e me ouvisse mais. Então, olha só, talvez nem o silêncio você está buscando. Na verdade, você está buscando atenção. Então, assim, a gente é complexo, muito mais complexo do que aparenta. Por isso, é bobo até, né? Porque, veja, é até interessante, porque, como eu coloquei aqui, né? Eu lembro quando eu era muito mais novo, né? Devia ter lá, sei lá, por 14, 15 anos. E aí eu e meus amigos lá da sala, sei lá, tava no oitava, primeiro ano. E aí a gente zoava demais, brincava muito com as pessoas e tal. E muitas vezes a gente tinha desavenças, né? Tipo, ninguém gosta de ficar sendo zoado e tal. E a gente era os piores da sala, mais ou menos, ali, né? E aí eu lembro que muitas vezes, quando dava merda, né? A gente, sei lá, ligava à tarde um pro outro, começava a conversar e brincava, né? Falava, pô, eu quero saber de uma coisa, não vou falar mais com ninguém, vou ficar quieto no meu canto e tal, e não sei o que lá. E eles vão ver, vão sentir, como se eles fossem sentir saudade de serem zoados, né? Como se eles fossem falar, não, pelo amor de Deus, voltem a falar, voltem a zoar. Não, era patético, né? Obviamente eram, sei lá, crianças mimadas, não é? No canto da sala sem falar nada e talvez até trazendo um pouco de alívio para a sala. Então vamos lá, se eu tivesse que responder a pergunta, claramente não era um jeito certo que eu estava aplicando ali. Não é, tá tudo bem, eu sendo uma criança. Agora veja, não era, né? Adolescente ali, né? Mas vamos lá.
Na fase adulta já é um pouco mais complicado. Então veja, mais uma vez, se você não identifica isso, você age de forma destrambelhada. Você vê uma técnica que fala bastante, daqui a pouco você vê uma técnica e tenta se calar, e não é bem assim, tá bom? E inclusive, continuando, avançando agora, você tem que pensar o seguinte, bom, vamos lá, primeiro, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu estou buscando então com esse tal desse silêncio? Pode ser que muitos de vocês, inclusive é um conteúdo também que mais uma vez gera muito interesse e que você vai e você fica feliz em ver aquilo, mas que não muda absolutamente nada na tua vida, que é o seguinte, por exemplo, talvez você idealize o silêncio como, sei lá, um Thomas Shelby do Peaky Blinders, né? Se você nunca viu essa série, não tem problema nenhum. Pense em algum cara, né, ou algum personagem, um homem ou mulher, não interessa, que é totalmente frio, calculista, que parece que está no controle das suas emoções, que parece que não se afeta com nada e por aí vai. Não é que domina-se, né? Domina a si mesmo com muita profundidade, né? Bom, se você olhar aquilo e você começar a pensar, bom, como é que eu chego naquilo, tá? Sem pensar por que é que você quer chegar naquilo, e sem você entender que é uma profunda limitação em chegar naquilo, não é? Você vai se perder. Como eu disse aqui, já falei em alguns lugares, você vai, talvez, vamos supor, né, você vai começar a se vestir igual aquela pessoa, igual o Thomas Shelby, por exemplo, ou você vai querer ficar fazendo coisas igualzinho a ele, e você vai se perder e vai ficar ridículo, vai ficar feio, as pessoas vão falar, meu, o que você está fazendo? E vão dar risada da tua cara, não é? Então veja, ao mesmo tempo que é interessante, você precisa entender como que você desempenha isso, senão, olha, de verdade, como eu disse aqui, eu poderia chegar e falar, por exemplo, que eu vou falar aqui agora só, enfim, e aí você ia lá, ia tentar aplicar, ia ficar feio, ia ficar ridículo, as pessoas iam acharem estranho e até talvez se afastarem de você, beleza? Então, vamos lá, complementando para ir para o terceiro ponto. Primeiro, por que é que eu quero fazer isso? Tá certo? Segundo, qual é o tipo de silêncio que eu estou idealizando? Se você não tiver isso em mente, você nunca vai conseguir, e como eu disse aqui, você vai virar a chave, né? Para concluir, por exemplo, que nem eu disse aqui, certo? Então eu, moleque, ia lá, as pessoas se irritavam com a minha zoeira, o que aconteceu? Ah, então eu vou ficar quieto. Eu só virei a chave. Ao invés de zoar todo mundo, eu vou zoar ninguém, né? Eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Primeiro, obviamente você não vai sustentar. Então daqui a pouco você vai se pegar, por exemplo, falando pelos cotovelos. Segunda coisa, é feio, ridículo e birrento. Então talvez as pessoas peguem e falem, meu, o que foi? Você tá quieto, você não fala mais nada. E aí você, não, tá tudo bem, né? E aí, tá bom. E aí você vai afastar as pessoas vão te ver como uma criança mimada. Então veja, olha lá. Então vamos lá. Se você, por exemplo, tá querendo ser mais silencioso para parecer mais sério, para parecer mais maduro, por exemplo, não é? Você, na verdade, tá sendo ridículo, ou ridícula de uma outra forma. Você falava demais agora, você não fala nada, né? Então você fica pulando, né, de extremo para extremo. Por isso que é tão importante o domínio de tudo que eu vou explorando de forma sistematizada dentro do portal Poder Social, não é? É até engraçado que, sem brincadeira, na última caixinha de perguntas e respostas que eu liberei, todas as perguntas tinham uma aula específica dentro do portal Poder Social. Então é bem interessante isso, né? Então, realmente, quem é aluno lá, inclusive recebi hoje mesmo uma mensagem tão gostosa de um aluno, né? Então é muito bom realmente conseguir ajudar de vocês de forma mais aprofundada com o portal, reflexões, enfim, né? Agora, qual que é o terceiro ponto então? Primeiro, saber por quê. Segundo, qual é o ideal? Terceiro, qual é o objetivo? Mas aqui eu vou fazer a ligação. Então, mais uma vez. Então, por exemplo, eu quero ser mais respeitado pelas pessoas. Esse é o objetivo. Vamos ligar tudo para que a gente consiga, então, entender qual que é o jeito certo de aplicar o silêncio, por exemplo. Não é? Dentro do próprio portal, no primeiro ponto, né, eu falo do amadurecimento da sua personalidade, tá certo? E dos seus relacionamentos. Ali está a chave para que você aplique o que eu vou falar, mas eu vou explicar. Então, calma, tá? Eu vou explicar. Mas até, já para, né, como muitos de vocês já sabem, as vagas para todos os treinamentos, inclusive o acesso completo do portal Poder Social, estão encerradas, né? O acesso completo desde janeiro e as vagas para os treinamentos faz, sei lá, uns 2 meses que a gente também não abre. Mas, conforme vão surgindo novas vagas, nós estamos liberando vagas para quem está inscrito na lista de espera. Então, se você tem o objetivo de, primeiro, entrar para qualquer um dos treinamentos do portal ou a oferta absurda, não é? Que é do acesso completo, entre para a lista de espera, que está aqui no link abaixo, e como presente eu vou te dar uma aula completa do portal Poder Social, que é uma aula onde eu vou explicar todos os treinamentos, te dando técnicas e estratégias práticas para você aplicar, que inclusive vão se conectar demais com o conteúdo que eu estou explorando neste vídeo aqui. Se você então quer ter acesso a esta aula, beleza? E ainda concorrer, ter a oportunidade de ter acesso a uma vaga,
clica aqui, manda uma mensagem para minha equipe, faça o seu cadastro e pronto, você vai receber uma vaga não, você vai receber a aula de presente, beleza? Quando surgirem novas vagas, chegando a sua vez na lista, nós vamos notificar você. E detalhe importante, tá? Ah, não vou, porque eles ficam insistindo. Não insistimos, inclusive quem já se cadastrou sabe muito bem disso. A gente oferece a vaga quando ela surge, e se você aproveita, maravilha. Se você não aproveita, beleza, a gente passa para a próxima pessoa. Não tem problema nenhum, então não se acanhem com isso, beleza? Vai lá, tem a aula. Responda à equipe, né? Tem gente que se cadastra e não responde. Isso é uma falta de educação e uma infantilidade, digamos assim, né? Porque, veja bem, você se cadastrou, então você quer ter acesso às mensagens. Então vai lá, se cadastra, receba essa aula e eu torço muito para que chegue o momento de você ter acesso a uma vaga e consiga garantir. E claro, minha equipe ficar à disposição para te ajudar. É mais importante isso, tá? Nós ajudamos o máximo que nós conseguimos. Agora ficar insistindo, pelo amor de Deus, não há necessidade mesmo de nós fazermos isso, então fique tranquilo se esse é o seu receio. Clica aqui, vá lá e tem acesso gratuito a esta aula. Então, qual que é o ponto aqui fundamental para a gente amarrar e você entender como ficar em silêncio do jeito certo, beleza? Se, como eu disse aqui, você não faz toda essa reflexão, você, com tranquilidade, cai no modo birrento. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que você, ignorando tudo que eu acabei de falar, tá bom? Que é muito importante. Então, se você, meu Deus, se você tá pensando, ai, Thiago, fala logo o jeito certo, você não entendeu nada, volta, beleza? Porque sem a base, pelo amor de Deus, você não vai conseguir aplicar. Você não vai conseguir fazer, tá bom? Então qual que é o ponto aqui? Imagine que você, sei lá, fale do teu salário, ou, sei lá, que você fale com um segredo para alguém, ou você fale alguma coisa do seu relacionamento, ou você faça alguma coisa assim, e aí, no final das contas, você se sente incomodada por aquilo, e você toma a decisão do seguinte ponto: eu não vou mais falar, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você tá falando isso com base no incômodo. Mas quando você encontrar outra pessoa, você vai se incomodar por ficar em silêncio e você vai falar de novo. Beleza? Ou seja, você quando você não pensa sobre aquilo, você simplesmente, como eu disse aqui, muda de chave para chave. Então o que acontece é o seguinte: quando você se pegar, eu me peguei falando demais, eu me peguei falando um segredo que eu não devia ter falado, eu contei alguma coisa de alguém, eu reclamei demais, eu falei de problemas ou qualquer coisa assim, beleza? O que você vai fazer é o seguinte: me incomodei, beleza, me incomodei. Então, primeiro ponto, por que é que eu me incomodei? Então aí você vai pegar o polo da fala, eu falei tal coisa. Ah, então tá, porque eu falei isso, eu me incomodei. Por quê? Aí você vai refletir. Ah, porque eu não devia ter falado para aquela pessoa, porque eu não devia tocar nesse assunto, porque eu falei de forma desesperada, porque eu falei demais, né? Então, beleza. Qual que é a postura? Ou seja, qual que é a melhor postura, então, em relação a este tema? Certo? Aí você vai se adequar ao silêncio. Ou seja, eu vou pegar, já que eu falei e não me incomodei, então eu vou testar, ou eu vou buscar uma ação que, por exemplo, seja mais, menos expositiva. Ou seja, eu não vou falar sobre aquilo para alguém, ou eu vou selecionar melhor. Aí você vai pensar sobre isso, beleza? E aí, tendo essa clareza, o que você vai fazer? Próximo passo. Qual que é o próximo passo? Como eu disse, ideal. Qual que é o ideal, então, disso? Beleza. Com a ação em mente, eu vou pegar e vou pensar assim, então a próxima vez que eu encontrar alguém, qual que vai ser o ideal? Beleza, eu vou falar, eu vou ser simpático, porque tem gente que confunde silêncio com cara fechada, com cara carrancuda. Lógico que não, é sério, se você for um Thomas Shelby na vida real, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter um monte de problemas, tá certo? Eu amo essa série, mas assim, dê as devidas proporções, pô. Senão você vai parecer uma criança mimada, como eu disse aqui, tá? Então qual que é o ponto? Qual que é o ideal? Beleza, então eu vou falar sobre tudo. Ou eu vou falar, dependendo, claro, da pessoa. Você vai montar um planinho ali, digamos assim, né? Mas eu não vou tocar nesse assunto. Ou, por exemplo, quando a pessoa me perguntar, eu vou responder até aqui. Então, é simples. Cara, eu tava até explicando nesses dias numa aula particular, né? Você não tem... É muito fácil você não responder uma coisa que a pessoa pergunta e você, por exemplo, sei lá, não precisa falar. Então, quanto você ganha? Pode ser que alguém chegue e pergunte isso. Aí você pensa assim, o silêncio é, eu sei lá, ficar quieto e não falar nada. Né? Pode ser, mas veja lá, você pode simplesmente falar, cara, o suficiente, e acabou. E você vai ver que a pessoa não vai perguntar de novo, é muito difícil. Se ela insistir, você vai falar assim, eu não sei qual parte do suficiente você não entendeu, pô. E dá risada e passa. Tipo, não cria problema por pequenas coisas. E da mesma forma, não se fecha que nem uma criança birrenta, porque vai ser ridículo. Tá certo? Com um ar de superioridade ou alguma coisa assim. Talvez até você possa. Eu explico, inclusive, isso nesta aula do que é personalidade e amadurecimento que eu dou de presente para quem entra na lista de espera. Então vai lá e faça seu cadastro e ganhe essa aula. Né? E quem sabe consiga
numa condição surreal, por enquanto ainda está nessas condições, né? Você vai ver na aula lá, tá? Para você, quando surgir uma vaga, conseguir adquirir a sua e ter acesso a tudo que eu ofereço lá dentro, né? Para você de fato amadurecer e conseguir ver tudo que eu tô falando aqui com muito mais profundidade, tá certo? Mas então, qual que é o ponto aqui? Veja, mais uma vez, você cria este plano, então você cria este ideal, você se enxerga naquela situação, você entende como que você deve de fato agir. E em contrapartida, você pega o terceiro ponto, que é o resultado. Né? Então qual que é o resultado? Fui lá, saí com a pessoa, não toquei naquele assunto, e olha só que interessante, ela me respeitou, ela não insistiu, ela não pediu para eu falar mais, ela não ficou brava, não aconteceu isso. Porque veja, grande parte até do seu falar demais, talvez, seja assim, puta, se eu não falar, eu vou perder essa amizade. Se eu não falar, as pessoas não vão confiar em mim. Se eu não falar, blá blá blá. Nossa, tem tanta coisa que eu posso falar ainda mais sobre isso. Mas enfim, já tá até longo demais o vídeo. Então, e eu exploro no treinamento Domine a Arte da Persuasão, exploro no treinamento Chega de Ser Vítima de Manipulação, Domine a Arte dos Relacionamentos. Todos os treinamentos, assim, muito aprofundados que estão disponíveis no portal. Beleza? E que você vai entender já nesta aula que eu libero gratuitamente. Então, para amarrar o ponto e encerrar, primeira coisa, por quê? Diferença de fala e silêncio. E aí você já vai idealizando, você já vai pensando numa ação. Segundo ponto, ideal, como eu me comportarei. Não é simplesmente ficar em silêncio e dane-se, né? Não. Como eu me comportarei? Então eu vou ser simpático, vou falar com todo mundo, vou tocar em tais assuntos. Esse assunto eu não vou tocar, porque foi este assunto que me gerou esse incômodo, essa insatisfação. Perfeito. E terceiro, qual foi o resultado do que eu fiz? E aí, se você aplicar este processo, você vai vendo que você vai amadurecendo, neste quesito, obviamente, automaticamente, não automaticamente, porque você vai, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai sentindo uma diferença no seu modo de agir, na forma como as pessoas te respeitam e por aí vai. Tudo que eu exploro no primeiro treinamento, como amadurecer a sua personalidade, seus relacionamentos do Portal Poder Social, e eu explico, sim, nesta primeira aula, que eu disponibilizo gratuitamente para quem se inscreve na lista de espera. Então vai lá, clica, manda mensagem, como eu expliquei aqui, tem acesso a esta aula magnífica do Portal Poder Social, você vai ter um grande overview com estratégias técnicas e práticas, não é uma aula de vendas especificamente, é uma aula que eu dei lá dentro do portal, mas que eu resolvi utilizar para que vocês conhecessem o Portal Poder Social também, não é? E o potencial de todo o portal. E ao final eu explico tudo, né? Então é muito importante, você assista até o final. E aí, se surgir uma vaga, a gente vai notificar você, chegando o teu número na lista. Espero muito te ver lá dentro do portal, quem sabe em breve aí. Certo? Então é isso. Agora, eu acredito que com esta tríade, digamos assim, com essas 3 estratégias, você saiba como ficar em silêncio do jeito certo e não se expor. Dúvidas? Pô, me deixe saber nos comentários. É interessante que eu veja aí, para que, quem sabe, a gente vai cada vez mais trabalhando melhor, mas eu tenho certeza que grande parte das suas dúvidas serão respondidas nesta aula gratuita. Faça sua inscrição e eu te vejo lá. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até lá.